Olá pessoal, dando continuidade, eu tinha informado no vídeo anterior que iria explicar sobre o uso de condicionais, né? Como o se, o sis, se ou a função ou é, tem diversas funções condicionais que a gente vai abordar, só que não agora, porque eu acho interessante que a gente entenda a utilização de atalhos dentro do Excel. Não que condicionais elas sejam algo intermediário, avançado, não. É algo básico que a gente precisa entender. Só que, para não pular etapas, né, é interessante entender os atalhos, pois os atalhos acabam criando uma certa produtividade maior com o controle de planilhas. Então, vamos supor, aqui é um exemplo fictício. Nesse exemplo fictício aqui, eu tenho apenas 10 colunas, né? Mas vamos supor que eu tenho uma planilha com 20 colunas e 200 linhas. Aqui no meu caso, eu só tenho 51 linhas, né? Mas em casos onde a gente tem uma planilha muito enorme, a gente precisa ter agilidade para encontrar informações, os atalhos eles ajudam muito. Caso eu queira formatar uma tabela, caso eu queira ajustar as colunas, ajustar as linhas, existem atalhos para isso, entende? Então, iniciando o conteúdo de atalho, a gente vai começar com o Ctrl. O Ctrl, quando a gente utiliza o Ctrl e setinhas, né, tanto setinha para a esquerda, direita, cima ou baixo, a gente acaba indo para a última coluna ou linha preenchida. Que fica entre o preenchimento e ao lado espaço em branco. Então, vamos supor que eu estou aqui na minha coluna A, né, A2, linha 2, a coluna A, e eu quero ir para a minha última coluna preenchida, onde ao lado incida um espaço em branco. Por que eu estou especificando esse espaço em branco? Porque em casos onde a minha coluna, vamos supor que eu estou aqui, vamos supor, diferente, só a fim de demonstrativo. Isso aqui seja uma coluna diferente, né? E aí eu tenha na minha coluna que é uma outra informação, ela esteja com o campo limpo. E aí eu dou um Ctrl. Quando eu dou o Ctrl, ele vai até a última coluna preenchida. Como aqui tem um espaço, ele acaba não indo. Eu tenho que dar um Ctrl novamente, setinha para a direita. Então, em casos onde a gente tem uma planilha com espaços em branco, quando a gente dá um Ctrl setinha para a direita, em casos como esse não seria a minha última coluna da minha tabela, entende? A gente consegue visualizar isso, só que é para entender que existe essa limitação, até porque ele vai até a última coluna preenchida, onde ao lado não tem nada. Então, ele vai até aqui. Então, quando eu dou um Ctrl, só um instante. Então, quando eu dou um Ctrl seta para baixo, ele vai até a última coluna, linha preenchida, né? Em vez de coluna, agora é linha. Se eu dou um Ctrl setinha para a direita, coluna. Se eu dou um Ctrl seta para a direita, é coluna, só que ele vai para a última coluna disponível no Excel. Então, se eu dou um Ctrl seta para a esquerda, ele volta. Ctrl seta para a direita, ele vai até a última coluna da direita. Então, deu para entender basicamente, eu acho que essa questão do Ctrl. Se eu dou um Ctrl seta para baixo, ele vai até a última linha disponível. Eu dou um Ctrl seta para baixo, ele vai para a última linha disponível dentro do Excel. Se eu dar um Ctrl seta para cima, ele volta e assim vai. A mesma lógica. Se houvesse aqui no cadastro, né, uma linha em branco, né, da minha coluna de automóveis, modelo de automóveis, e eu dou um Ctrl seta para baixo, ele vai até a última linha preenchida. E aí fica essa questão, só para entendimento mesmo. E aí é basicamente esse é o atalho do Ctrl setinha. Existe um atalho que a gente consegue controlar uma seleção. Vamos supor que eu queira selecionar aqui no mouse, né? Consigo selecionar dessa forma. A gente acaba selecionando aqui. Só que, repetindo novamente, como esse exemplo ele é pequeno, e eu queira selecionar diversas colunas ou colunas específicas, o mouse acaba desgastando, acaba sendo um pouco lento, né? Então a gente utiliza o Shift nesses casos. Então o Shift e setinhas, a gente acaba selecionando aqui a gente acaba criando uma seleção, ó. Shift, setinha para a direita. Eu acabo criando uma seleção, ó. Conforme eu vou dando o Shift, eu vou adicionando e adicionando a minha consulta, a minha seleção, perdão, colunas. Então, Shift para a direita, Shift para a esquerda, Shift para a esquerda, Shift para a esquerda. Ao dar um Shift, setinha para baixo, ele acaba selecionando a linha de baixo, permanecendo o Shift para a direita que eu dei para selecionar as colunas. Então, eu acabo criando uma seleção dessa forma. Shift para a esquerda, Shift para a esquerda. E aí eu acabo criando seleções dessa forma. Em casos onde eu queira selecionar uma coluna inteira, né? Aí
é uma combinação de atalhos. Agora, não seria mais apenas duas teclas. Nesse exemplo, seria três. Por quê? A gente vai utilizar a mesma ideia do Ctrl, setinha para a direita, setinha para a esquerda, que é o que? Identificar até a última coluna preenchida. Então, a gente vai utilizar essa lógica. Mais o Shift, que é de seleção. Então, eu quero ir para a minha última coluna preenchida e selecionar ela toda. Então, eu seguro Ctrl, Shift, setinha para a direita. Então, eu acabei indo para a minha última coluna preenchida e acabei selecionando a minha última coluna preenchida também, por conta das combinações de atalhos. Se eu selecionar um Ctrl Shift, setinha para baixo, eu vou até a última coluna preenchida e seleciono tudo. Da primeira coluna, da primeira linha onde especifiquei o atalho até a última que está preenchida. O mesmo vale para aquela lógica dos espaços em branco, né? Se eu segurar um Ctrl Shift, setinha para a direita, ele vai até a última coluna preenchida e seleciona essa última coluna preenchida. Se eu der um Ctrl Shift, setinha para a direita novamente, ele acaba indo até a outra última coluna preenchida. Então é basicamente isso, esse atalho, né? Ele é muito importante, ele é muito interessante para a gente conseguir criar seleções, né, de forma rápida, em vez de eu pegar um mouse e ter que ir indo aqui, caçando aqui as seleções. Então isso é muito prático. E em casos onde eu queira selecionar a minha última coluna e a minha última linha preenchida, nesses casos, eu posso utilizar um outro atalho. Esse atalho, ele varia para cada software. No Google Planilhas, a gente dá um Ctrl A. Aqui no Excel, a gente dá um Ctrl T. Então, a gente segura um Ctrl T. Eu acabo selecionando tudo, né? A minha última coluna preenchida e a minha última linha preenchida. Então, isso é muito mais prático, né? Eu expliquei anteriormente os outros atalhos, o Ctrl Shift setinha para baixo, o Ctrl Shift setinha para a direita. Para caso, conforme minha necessidade, eu posso estar adaptando a minha seleção, né? No caso, eu não quero dar um Ctrl T para selecionar tudo. Eu posso simplesmente, se eu quero selecionar essas três colunas, eu posso dar um Ctrl Shift setinha para baixo e permanecendo segurando o Ctrl, né? Eu posso, não, o Shift, perdão, o Shift. Eu posso segurar o botão direito e aí eu selecionar minhas três colunas. Então, isso é uma forma prática de se resolver. Então, os atalhos de seleção são esses. E de verificação de colunas preenchidas e linhas preenchidas. Existe um outro atalho, que é os atalhos de ajuste de tabela. Ajuste de linha e coluna, perdão. Os ajustes de linha e coluna, eles funcionam agora com base no Alt. Então, quando eu clico em Alt, eu acabo abrindo as opções de atalho do Excel. Né? Então, se eu dou um Alt, novamente, Alt A, ele vai para arquivo. Então, se eu voltar novamente e quando eu seguro o Alt, eu acabo liberando essas opções. Então, a opção no qual eu quero utilizar com vocês vai ser o Ctrl T, né, que eu vou selecionar todas as minhas colunas, até minhas últimas colunas preenchidas e minha última linha preenchida, e eu quero ajustar essas colunas, pois a gente observando, a gente acaba vendo que elas estão muito comprimidas, né? Então eu quero ajustar essas colunas. Como eu posso fazer isso? Eu seguro o Alt e clico em C. Quando eu clico em C, eu acabo abrindo a página inicial. Então, C. E aí eu quero realizar um ajuste. Aí o ajuste ele fica na letra O. Onde fica a letra O? Formatar. Se eu clicar na letra O, ele vai abrir os ajustes de largura de coluna, né, e os ajustes de largura, autoajuste, né, de largura de coluna. A gente aperta T. Ou o autoajuste de linha, né? Que é esse aqui, o A. Então a gente clicando rapidamente aqui, ó. Ctrl T, perdão. Ctrl T. Aí, Alt C, O T. Ajustei. Alt C, O A. Ajustei as linhas. Como a linha ela tá, de certa forma, já visível, né? Melhor, tá ajustado, não precisou do A, né? Do Alt C ou A para ajustar as linhas. Mas se eu dar um Alt C, O T, eu já ajustei minha coluna. Eu só selecionei uma coluna, né? Eu quero ajustar apenas essa coluna aqui. Alt C, O T. Alt C, O T novamente. Então, se eu dar um Ctrl T e Alt C, O T novamente, ele ajusta cada coluna em específico. No caso onde eu selecionei apenas essa célula e dei um Alt COT, ele ajustou apenas essa célula para ficar visível, né? Se eu selecionasse esse nome, qual o nome que é grande aqui? Deixa eu ver. Esse de financiamento, né? Só para mostrar. Se eu dar assim um Alt COT, ele ajusta o financiamento. Ele se adequa a esse tamanho aqui. Só que a gente quer deixar tudo visível, né?
Então a gente dá um Alt C, Alt T segurando a tabela inteira. Então essa é uma forma muito prática, em vez de eu ter que ficar clicando aqui e vendo qual o melhor tamanho. Não, só dou um Ctrl T, Alt C, Alt T. Ó, eu nem preciso ficar segurando o botão. Só seguro um de cada vez. E aí ele já ajusta para mim automaticamente. E aqui nesse caso, ele fez os ajustes, só que eu não quero deixar dessa forma. Eu quero deixar dentro de uma tabela, porque eu aprendi que tabela, ele me permite utilizar filtros. Eu poderia utilizar o filtro aqui, né, do Alt C, S e utilizar o F, né? Então, só dar um Ctrl Z aqui. Alt C, S, perdão, Alt C, S, F e colocar os filtros e utilizar dessa forma. Só que o formato de tabela me permite muitas vantagens, como deixar fórmulas dinâmicas, fazer com que os cálculos eles se ajustem conforme a tabela, e isso é muito interessante. Então, em vez de a gente utilizar esse tipo de filtro, né, que a gente clicando aqui e clicar em filtro, a gente pode dar um Ctrl T e segurar o Ctrl Alt T e criar uma tabela. Quando a gente cria a tabela dessa forma, né, a tabela, a gente teria que clicar aqui, a gente utiliza a primeira coluna como cabeçalho, né? Para especificar, quero deixar dessa forma, e dou um OK. Aqui eu posso ajustar, né, a minha tabela, posso deixar o que eu quiser, e posso, como no vídeo anterior eu já tinha explicado, né? Então não vou me aprofundar muito nessa parte. E vendas, eu vou colocar como vendas. E aqui nesse caso, eu tenho esse novo menu de design da tabela, né? E posso criar segmentos de dados, uma forma de visualizar melhor, né? Então, vamos supor que eu tenho os modelos aqui, eu quero deixar os segmentos, eu quero deixar o segmento de modelo. E aí aqui eu posso selecionar agora os meus veículos, ó, os modelos que eu tenho de crossover, a Outback, se fala dessa forma. E aí eu posso ajustar aqui os filtros. Acho que eu estou pulando etapas, mas isso é muito interessante, graças à tabela, né? Então, esse atalho de tabela, o Ctrl Alt T, ele permite utilizar tabelas e eu consigo utilizar esses mecanismos de tabela. Então, novamente aqui, né? Clicando na tabela, design de tabela, eu posso colocar o tipo de segmento. Eu posso saber quais são os meus veículos que tem a cor, vamos supor, vermelha, né? E aí eu vou deixando aqui. E aí eu vou ajustando e deixando da forma da forma melhor visível, né? Eu posso ajustar isso aqui para deixar só um card específico aqui, ó. E aí eu vou ajustando, selecionando, a forma como eu preferir. Então, esse atalho de tabela ele é muito importante. Eu posso colocar aqui em classificação de A a Z, né? E aqui vem as vantagens da utilização de fórmulas. Eu posso adicionar novas linhas. Quando eu clico na última coluna que não está preenchida e eu queira colocar aqui um cabeçalho, né? É, não sei, vou colocar. É, não sei, deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Soma. Né? E acaba criando uma coluna. E aí eu quero saber o, o valor aqui, só para utilizar o cálculo dinâmico. Pego o preço, né? Ó, selecionando aqui a linha, graças ao o arroba, e eu quero dividir pelo, a garantia, só para mostrar aqui. Eu sei que essa divisão, não sei se faz sentido, mas só para mostrar aqui no exemplo. E aí a gente coloca aqui. E aí ele divide, né? Selecionando essa, e o cálculo totalmente dinâmico, selecionando cada linha. Então, essa é a vantagem. Aqui são para retroceder, né? É a mesma coisa que a gente utiliza já no Word, outras plataformas. O retroceder, o voltar novamente para o retroceder é o Ctrl Z, para copiar, né? Ctrl C, como todo mundo já sabe, Ctrl V, e enfim. Então são esses os atalhos principais que eu queria explicar para vocês. E aí no próximo vídeo eu vou explicar para vocês a utilização das condicionais, como eu tinha prometido. Porém, eu acho interessante explicar a utilização de atalhos para ficar algo mais interessante para vocês já praticarem e não já utilizando já com as atividades que você tem com o Excel. Então é isso, muito obrigado.